Olá, muito boa noite, meus irmãos. Que alegria estar de volta nas quartas-feiras para poder ministrar sobre a formação de líderes multiplicadores. É um tempo muito precioso, é uma alegria para mim tratar sobre esse assunto, pois é o assunto que nós temos trabalhado em todos os campos de missões nacionais no estado de São Paulo. Aquilo que nós temos compartilhado com os irmãos é a realidade que nós temos vivido em cada um desses missionários. Portanto, irmãos, conversar sobre esse assunto é algo que tem ocupado o meu ministério, que tem ocupado a minha vida. E eu quero, mais uma vez, convidá-lo para estar junto comigo nesse estudo. Esses 3 próximos estudos são o cerne da visão de igreja multiplicadora. E eu quero gastar tempo, eu quero conversar contigo e que o Espírito Santo de Deus nos ensine como que nós devemos desenvolver o ministério que o Senhor tem nos colocado. Vamos orar, queridos. Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar junto com os nossos irmãos no meio da semana, Senhor, para estudar a Tua palavra. Especialmente, Senhor, neste dia. Pai, que o Teu Santo Espírito torne claro, que entre, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, o desafio, Senhor, da palavra de Deus. E que nós possamos, Senhor, ter o exemplo de Jesus Cristo como exemplo para as nossas vidas e que nós também possamos influenciar pessoas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Todas as aulas a gente faz uma recapitulação. Pode passar aí a tela. Nós vamos então lembrar de alguma coisa que nós já estudamos. Este já é mais um estudo. Os irmãos tiveram tempo também junto com o pastor Marcelo compartilhando sobre esta visão. Pode passar a próxima tela. Nós vamos lembrar mais uma vez dos 5 princípios. Você lembra dos 5 princípios? Oração. Tudo começa com oração e nós precisamos valorizar e descobrir o que é oração. Irmãos, o que nós vamos conversar hoje à noite vai falar exatamente de coisas que nós temos algum conceito, mas muitas vezes não temos vivenciado. E a oração é uma delas. Irmãos, nós ainda não descobrimos todo o poder da intimidade com Deus nas orações, de gastar a nossa vida em oração, em intimidade, exercitar a nossa fé e ver maravilhas que Deus tem feito para cada um de nós. Alguém diz que Deus tem um pote de bênçãos, mas nós não sabemos pedir. A evangelização discipuladora, que tem a ver exatamente sobre relacionamento discipulador, e nós estamos trabalhando exatamente este assunto. Um outro princípio de igreja multiplicadora é plantar igrejas. E nós temos esse desafio. E a pergunta é: quantas igrejas a nossa igreja já plantou? Será que nós temos atingido com o propósito de Deus? Um outro princípio que é muito importante, nós vamos falar várias vezes, discutimos isso há algumas quartas-feiras atrás, sobre formação de liderança. E nós precisamos formar líderes para que esses líderes possam formar outras pessoas. Esse é o princípio de 2 Timóteo 2:2. Nós precisamos entender e nos capacitar constantemente. Isso não é uma questão administrativa, é uma questão espiritual. E o último princípio da igreja multiplicadora, nós chamamos de compaixão e graça, é que é tornar a igreja acessível, tornar a igreja influente no meio onde ela está envolvida. Nós precisamos não apenas decorar esses 5 princípios que você pode identificar na mão, mas que nós possamos vivenciar esses 5 princípios na nossa igreja, na nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo. Pode passar.
O tema, portanto, que pastor Marcelo compartilhou na semana passada foi sobre RD. E a primeira parte do RD, o que é relacionamento discipulador? É aquilo que nós chamamos sobre discipulado. E eu quero gastar um tempo nesta noite compartilhando sobre o que é discipulado. Quem é o discípulo? Né? Discipulado de Jesus, o ponto inicial do discipulado é o interesse de estar junto de quem anda com Deus. Oh, aleluia, glória. Já pode imaginar um negócio desse? Às vezes nós conhecemos alguns pregadores, alguns missionários que simplesmente estar do lado deles nos traz algo maravilhoso na nossa vida. Nós vivemos um tempo hoje de eu não sei nem falar direitinho, mas é um tal de influencer. Já ouviu falar isso? Acontece na internet para tudo quanto é lado. São pessoas que vão gravando coisas da sua vida e vão influenciando as pessoas a fazer o mesmo. Queridos irmãos, fazer um discípulo tem esse mesmo objetivo. É fazer com que alguém goste de te ver, goste de ver o que você faz e tenha vontade de fazer o que você faz. Isso é fazer discípulos. Nós temos descoberto de que fazer discípulos é a tarefa que o Senhor nos deixou para fazer. Nós podemos cuidar de jovens, nós podemos cuidar de crianças, podemos ter EBD, podemos ter vários cultos. Irmão, mas o que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós é fazer discípulos. E como é difícil nós fazermos discípulos. Por quê? Nós vamos pensar em algumas coisas importantes no dia de hoje. Pode passar. Quem é o discípulo no tempo de Jesus? Existem algumas palavras aqui interessantes. Discípulo, no tempo de Jesus, era um aprendiz. Alguns textos dizem que alguns estavam aos pés de Jesus para aprender de Jesus. O discípulo é aquele que quer ser igual ao seu mestre. O discípulo é aquele que quer andar junto. Nós vamos descobrir tantas coisas assim. Irmãos, nós precisamos entender de que o nosso maior desafio é andar aos pés de Jesus, conhecer da palavra de Deus e conhecer da vida de Jesus. Mas o Senhor Jesus deu uma responsabilidade para a minha pessoa, para você, também servir de exemplo e ensinar outros. Preste bem atenção. Todos nós que já conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, que fomos lavados com o sangue de Jesus, a nossa responsabilidade é de ensinar outras pessoas. Portanto, assim como o exemplo de Jesus, que tinham pessoas aos pés de Jesus para aprender com ele, você, eu, todos os crentes devem ter pessoas que queiram aprender conosco. A segunda palavra é aluno. Aluno é já mais contemporâneo. É aquela pessoa que vai aprender, aquela pessoa que vai tirar de nós aquilo que nós já temos de vivência. Existem duas palavras interessantes também. Discípulo nos tempos de Jesus é o seguidor. E mais uma vez eu vou para a realidade da internet hoje, onde muitas pessoas estão seguindo outras. Em algumas das redes sociais, eu sigo fulano de tal, eu sigo fulano de tal. Qual a intenção? É de ser influenciado. Você está concordando com tal pessoa. Hoje tem até alguns grupos assim, amigos do pastor tal, né? Ou fãs do pastor tal. E nós temos vários grupos. Por que isso? Porque esses pastores são referência. Ainda que não seja na totalidade, eu particularmente tenho alguns pastores que têm tantos seguidores que eu não concordo com o que ele diz, mas ele é uma pessoa que influencia.
E discipulador precisa ser uma pessoa que tenha seguidores, que tenha gente que goste de andar do teu lado. Uma outra palavra que nós vemos aqui é imitador. Imitador, normalmente quando nós pensamos alguém imitando do jeito que você fala, do jeito que você faz, às vezes isso é negativo, a gente não gosta. Mas a ideia do imitar é viver como, é ser como. O discípulo quer ser igual o seu mestre. Primeira pergunta que eu faço para você, meu irmão. Você tem tido pessoas que gostam de colar em você? Já ouviu essa expressão? Pastor, cola aí. Pastor, estou colado no senhor. Eu tenho um discípulo que sempre fala assim, pastor, onde o senhor for, eu estou junto. Estou colado no senhor. Eu quero aprender contigo, quero andar contigo. Irmãos, nós precisamos entender que isso não é privilégio de pastor, isso não é privilégio de grandes homens do Senhor, mas é de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode passar. O próximo slide vai dizer o seguinte: o que significa, na verdade, seguir ou imitar? As últimas duas palavras do slide anterior que nós vimos. O que significa isso? A primeira coisa que nós vamos descobrir, olha aí, é admirar a vida do outro. Queridos, a nossa vida precisa ter tanta intimidade com Deus que as pessoas desejem estar do nosso lado. Eu sei que na nossa igreja, eu conheci alguns homens de Deus fantásticos, que são exemplo para mim até hoje, depois que já perderam a sua vida. Você tem pessoas assim que você admira? A ideia é que você ande junto com ele, que você aprenda junto com ele. Isso é ser discípulos, isso significa seguir, imitar pessoas com a sua vida cristã. Acolher e ter um compromisso de andar junto. Irmãos, nós precisamos aprender a tudo aquilo que nós vamos fazer, ter alguém do nosso lado. Quando nós pregamos, ter alguém do nosso lado para aprender a pregar também. Quando nós damos aula na escola bíblica dominical, nós devemos ter alguém do nosso lado para aprender também a dar aula e também dar algumas aulas. Queridos, em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos ter alguém do nosso lado para que possam aprender conosco aquilo que nós temos feito. Até porque nós não vamos fazer o tempo todo. Em algum momento você vai precisar que alguém te substitua. Nós estamos acostumados a ouvir ou ver isso em algumas igrejas. Quando chega no final do ano, nós queremos passar tal cargo, tal função para alguém. Mas ninguém se habilitou a aprender. Mas você ensinou alguém? Se nós não andarmos juntos, não caminharmos juntos, nós não vamos aprender. Muitas coisas nós aprendemos simplesmente de estar do lado da outra pessoa. Estar disposto a ter tempo de excelência. Queridos, isso é discipulado, irmãos. É ter pessoas que caminham conosco, que vivenciam junto conosco, que aprendam conosco. Irmãos, isso talvez não vai ser no dia a dia, talvez seja só no final de semana. Se você vai fazer um estudo bíblico com alguém, leva o seu discípulo. Se você vai evangelizar alguém, leva o seu discípulo. Tudo aquilo que você vai fazer, vai cantar no coral, leva o seu discípulo. Mas ele é desafinado, mas ele vai afinar. Porque ele está andando junto com você. Nós precisamos entender que esta estratégia que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós,
O mundo hoje tem usado através da internet. E se o mundo usa através da internet, será que nós também não podemos usar através da internet? Nós podemos ter o nosso encontro de relacionamento discipulador através do WhatsApp, olhando um ao outro, compartilhando, conversando, orando, lendo a palavra de Deus. Ah, pastor, porque a gente não tem tempo. Será que não? Buscar conselhos e aprender junto com essas pessoas. Queridos, seguir alguém, imitar alguém, hoje tem a ver com despender tempo e intencionalidade. Pode passar. Nós vamos aprender, olha aí, como o discipulado pode acontecer hoje. Nós chamamos de RD, você já ouviu essa expressão, relacionamento discipulador. Qual é o nosso objetivo? Que pelo menos cada crente no Senhor Jesus Cristo, principalmente aqueles que estão envolvidos na nossa igreja, tenham pelo menos uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, mas que você caminha junto com ele e ele caminha junto com você. É muito fácil você descobrir esse tipo de pessoa. Ele pode estar no seu serviço e você já gasta 8 horas no seu serviço junto com ele. Ou talvez até converse com ele pela internet. Em algum desses momentos, você está passando vida, você está passando experiências suas. O RD acontece quando o discípulo deseja parecer com o seu discipulador. Isso não significa ser cópia. Permita-me uma alusão aqui. Quando Rick Warren começou a fazer discípulos com a visão de igreja com propósito, ele costumava lá nos Estados Unidos usar a sua camisa toda florida, né? Tal, não sei o que, Estados Unidos. E aí tem um monte de gente, até aí no sul do Brasil, no frio, que começou a usar a mesma camisa colorida. Irmãos, não é isso que é imitar. Nós vemos algumas pessoas em algumas igrejas imitando seus líderes, não é pela roupa, porque cada um tem um jeito de ser, mas são valores reais. Esses valores reais, o que é importante na vida dessa pessoa é que nós precisamos transferir não apenas o conhecimento, mas a prática. Pode passar. Próxima tela diz assim, veja só essa frase, não precisamos ser perfeitos para ser exemplos. Gosto muito dessa frase, gosto muito dessa tela. Muitas pessoas têm chegado para nós e têm dito o seguinte, eu não consigo discipular porque eu tenho tantos erros. Irmãos, quem é que não tem erro? Com certeza, nós devemos nos esforçar para sermos os melhores discipuladores. Mas com certeza nós temos alguns erros, nós vamos errar. E mesmo no erro, nós vamos ensinar o nosso discípulo a não fazer igual nós fazemos. Isso é discipulado. Muitas pessoas têm olhado para nós, muitas pessoas têm justificado porque não discipulam, porque a sua vida não é exemplo. Irmãos, nós precisamos ter uma vida exemplar. Exemplar é que pode ser copiada, mas nós precisamos ter convicção que nós temos falhas, que nós somos imperfeitos. Não existe motivo, não existe justificativa para você não influenciar a vida de outra pessoa. Louvo a Deus pela vida do meu pai, por tudo aquilo que ele me ensinou. E ele não me ensinou apenas falando, mas ele me ensinou com vida, com atitude, com tomadas de decisão.
E é assim que um pai deve influenciar o seu filho, não apenas ensinando, passando aquilo que é teoria, mas principalmente a prática. E todos nós precisamos compreender que quando nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de compartilhar experiências nossas. Eu gostaria que essa tela e essa frase encontrasse lugar no seu coração. Você não é perfeito, mas você é alguém que deve ser exemplo. Ah, pastor, eu não sou exemplo. Então você não é cristão. Ah, pastor, se nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo e nos identificamos como cristão, nós temos que ser exemplos de cristão, pronto. Não tem como não ser. Nós precisamos compreender essa preciosidade. Pode passar. O que é que precisamos, então, para fazer discípulos? Nós vamos seguir o exemplo de Jesus. Pode passar. A primeira grande lição que nós vamos aprender hoje é que se o discipulado envolve querer ser como alguém, então, quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Queridos, não estamos mais uma vez falando sobre perfeição, mas nós estamos falando de imitar. Você é pai, você sabe como você deve ensinar o seu filho. Através do seu ato, através das suas ações. Você não vai ensinar o seu filho dizendo, olha, para ali, ora agora. Não, você vai orar e ele vai ver que você é um homem de oração. Você não vai ensinar o seu filho a ler a Bíblia dizendo, filho, leia a Bíblia porque é a sua tarefa e você tem que fazer isso. Não, você vai ensinar o seu filho lendo a palavra de Deus. Queridos, a nossa vida precisa ser imitável. As pessoas precisam olhar, e aqui me permita, eu sempre lembro daquela música dos embaixadores do rei, que dizia assim, você que passa na rua e todo mundo vê que é o embaixador do rei, você, embaixador que é feliz. Eu quero ser igual a você. Gosto de pensar em Atos capítulo 2, verso 47, que a igreja caía na graça do povo e a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. O que significa isso? É que as pessoas olhavam aquilo que Cristo fez na vida do outro e as pessoas também queriam a mesma coisa. Por muito tempo na minha infância, e eu nasci na igreja, no tempo da minha adolescência, ou infância, adolescência, eu questionava, eu ouvi alguns daqueles testemunhos da pessoa que era ex-tudo, foi ex-ladrão, ex-traficante, ex-aquilo, e eu olhava e agora Jesus transformou a minha vida. E eu olhava aqueles testemunhos e dizia, uau, por que eu não tenho testemunho igual esse? Porque Deus me permitiu que eu não experimentasse as coisas do mundo. Queridos irmãos, a nossa vida precisa dar água na boca das pessoas que estão à nossa volta. A nossa vida tem que ser imitável. Nós precisamos fazer Zezinhos, nós precisamos fazer Joãozinhos, nós precisamos fazer Mariazinhas, nós precisamos fazer pessoas que sigam o nosso exemplo. Parece que isso assusta o povo de Deus. Não, pastor, não é por esse lado, é por esse lado. É assim que nós devemos viver e influenciar pessoas para que vivam a mesma vida cristã que eu estou vivendo. Olha o exemplo de Jesus. Pode passar a próxima tela. Primeira coisa que nós vamos aprender com Jesus na experiência de João capítulo 1 é o seguinte: precisamos ter uma boa referência de quem nos conhece.
O texto que nós lemos aí em João capítulo 1, João Batista está dizendo, olha, eu quero apresentar mais uma vez, ali está Jesus. E diz o texto, e os 2 discípulos ouviram dizer isto e passaram a seguir Jesus. Primeira coisa que nós precisamos aprender, nós precisamos ter boas referências. Nós precisamos ter boa referência. Você já ouviu isto? Olha, caminha junto com aquela pessoa. Cola naquela pessoa. A juventude fala essa expressão. Chegue perto dessa pessoa. Essa pessoa vai te ensinar coisas boas. Você tem boas referências dos outros? Nós precisamos compreender que isso é importante. O que é que as outras pessoas dizem de nós? No lugar onde você trabalha, na sua família, quando alguém passa por alguma dificuldade, alguém indica para que a pessoa que está com dificuldade fale com você? Olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Indica o seu nome, indica você, indica o seu WhatsApp, indica a sua casa. Irmãos, esta deve ser uma prática na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é discipulado. Pode passar? Nós vamos descobrir aí uma frase interessante, que discipular é liderar e liderar é influenciar. Lembra do influencer que nós falamos aí, que hoje está de moda? Eu tenho visto uns negócios assim tão estranhos, irmãos, de umas pessoas com cabeça tão vazia e dizem que estão influenciando a nossa geração. Pessoas com testemunhos péssimos. Será que os nossos jovens têm visto esse pessoal e têm seguido? São seguidores desse pessoal? Olha que frase interessante, se andamos com Deus e as pessoas testemunharem isso, sempre vai haver quem queira andar conosco. Oh, glória. Irmãos, isso não pode ser utopia. Isso é discipulado. As pessoas que chegam à igreja, as pessoas que começam a conhecer da nossa fé, quando elas nos olham, não apenas carregando a Bíblia, mas conhecendo a Bíblia, as pessoas querem estar do lado. Nós precisamos tirar proveito das pessoas que podem nos ensinar. Mas, irmãos, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, todos nós precisamos ser essas pessoas para influenciar aquelas pessoas que estão perdidas no mundo. Isso é RD. Isso é discipulado. A nossa vida tem que dar água na boca da vida das pessoas. Você é uma pessoa agradável? Você é uma pessoa que as pessoas gostam de conversar? Você é uma pessoa que atrai pessoas? Queridos, isso é muito sério. Eu trabalho com missionários e os missionários precisam ser pessoas agradáveis, pessoas que gostam de pessoas. Há pessoas que distanciam de pessoas e não fazem questão nenhuma. Quanto mais só eu estiver, é melhor. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas a palavra de Deus nos ensina a nós colarmos com pessoas que vão nos abençoar, que vão nos trazer coisas boas. Pode passar a segunda lição diante desse texto de João, capítulo 1. Precisamos dedicar tempo a discípulos em potencial. O texto vai dizer que, voltando e vendo que seguiam a Jesus, então perguntaram os discípulos: Mestre, aonde o Senhor assiste? Rabi, onde o Senhor assiste? E o Senhor Jesus então disse: Vinde e vê. E eles foram. E eles, a partir daquele instante, eles foram ficar com Jesus. Eles foram morar com Jesus. Aqueles discípulos que foram chamados por Jesus começam a ficar 3 anos junto com Jesus. Queridos, uma coisa importante que nós precisamos querer é ter gente na nossa cola.
é ter gente andando conosco. Pessoas sempre, vem cá, eu vou viajar, então eu posso ir com você? Eu quero aprender contigo. Eu vou fazer tal coisa, eu posso ir com você? Irmãos, nós precisamos gostar ou dedicar tempo a discípulos em potencial. Se você tem alguém lá no seu serviço, lá na sua família, invista tempo em alguém. Capacite essas pessoas, discipule essas pessoas. Gaste tempo com ele, convide para que ele possa sair junto com você, que ele possa fazer visitas junto com você, que ele esteja realmente junto contigo, quanto mais você influenciar. Essa tem sido a grande dificuldade para os pais ensinar para os filhos o que é viver. Os pais, na verdade, colocam os filhos na escola, e às vezes algumas escolas são de tempo integral, e os filhos chegam à noite, os pais estão cansados e os filhos não conhecem, não conversam, não dialogam e não aprendem sobre a vida junto com seus pais. Aprendem com outras pessoas. Em algum momento os pais vão perder os filhos e vão dizer: onde foi que eu errei? Quanto tempo você tem gastado com seu filho? Quanto tempo você tem gastado com eles? Investindo tempo. São coisas importantes para nós pensarmos. Pode passar. Você conhece aí orar e observar. Quando o nosso jeito de ser causa impacto nas pessoas ao nosso redor, discípulos em potencial estarão por perto. Irmãos, que coisa linda. Quando a nossa maneira de ser, a nossa fé, a nossa oração, a nossa intimidade com o Senhor, a maneira que nós louvamos o nome do Senhor, pessoas quererão estar do nosso lado para aprender conosco. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Pode passar. Terceira lição que nós vamos aprender aqui, com o exemplo de Jesus, já agora aqui em Mateus. Devemos ter uma mensagem que aguça a vontade de buscar a Deus. O texto vai dizer de que Jesus, então, chama os discípulos para serem pescadores de almas. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus usa a pergunta e fala para a pergunta para pescadores. E ele usa com muita sabedoria, aguçando aqueles pescadores que eram especialistas em buscar peixe, e Jesus agora vai dizer: eu vou especializar vocês não a pescar peixes, mas pescar homens. E aquilo então toca no coração das pessoas, aguça o coração daquelas pessoas, aqueles discípulos, então começam a seguir a Jesus. E nós precisamos ter uma mensagem, nós precisamos ter a maneira de compartilhar vidas de tal maneira que dê sede para essas pessoas aprenderem. Deixa eu dar um exemplo aqui sobre como que nós podemos fazer do nosso discipulado algo para aguçar a vida dessas pessoas. Quando você está lendo um livro da Bíblia, convide o seu discípulo para ler junto com ele. Leia o texto, capítulo por capítulo, e compartilhe com ele a palavra de Deus. Existe uma outra opção, que seria algum livro interessante de crescimento espiritual. Um livro que vai falar sobre intimidade com Deus, ou vai falar sobre oração, ou uma biografia de alguém que vai que toca muito forte na sua vida. Compartilhe com o seu discípulo. Ensine algo que vai aguçar, que vai despertar a vontade dele de buscar ao Senhor. Jesus fez isso com aqueles discípulos. Eu vou fazer vocês especialistas em pescar homens. Que?
Nós somos especialistas para pescar peixes. E o Senhor está dizendo que nos vai capacitar dessa maneira. Os discípulos, com certeza, ficaram muito curiosos para saber qual seria o ensinamento de Jesus. Pode passar o próximo PowerPoint? Algumas perguntas para nós avaliarmos a nós mesmos sobre como nós estamos. Eu nem vou ler essas perguntas, eu quero que você leia aí na sua tela essas perguntas para que você possa avaliar como tem sido a sua intimidade com o Senhor. Será que a minha vida aguça o coração das outras pessoas em buscar ao Senhor? Pode passar a quarta lição que nós queremos aprender hoje, que nós precisamos entrar no mundo dos discípulos em potencial e abençoar eles ali. Mais uma citação de Jesus, de Lucas, que Jesus estava no lago de Genezaré, e de repente então os discípulos tinham passado a noite toda procurando buscar peixes e nada encontraram. E quando Jesus chega de manhã, chega na vida deles, chega na realidade deles, chega no mundo deles, e Jesus diz: joguem a rede. E Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, nós passamos a noite toda, mas sobre a tua palavra, já que o Senhor está dizendo, então vamos cumpri-la. E eles jogaram a rede. E essa rede veio cheia de peixes. O que significa isso, meus queridos? Nós precisamos entrar no mundo dos nossos discípulos. Nós precisamos conhecer a realidade deles. Queridos irmãos, não significa viver o mundo, não significa estar no mesmo lugar de pecado que eles estão. Não. Mas nós precisamos conhecer a família dele, nós precisamos conhecer o serviço que ele faz, nós precisamos conhecer os seus pensamentos, nós precisamos conhecer o modo de vida dele, nós precisamos conhecer essas pessoas, gastar tempo com ela, saber da realidade dele. Isso é discipulado, irmãos. Nós não vamos alcançar essas pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos discipular essas pessoas se nós não adentrarmos dentro da realidade deles. Não somente isso, pode passar, o texto continua em mais 2 telas, pode passar esse texto, pode passar também este, não vou ler todo esse texto. Próximo. Abençoe os discípulos em potencial no seu próprio meio. Jesus assim fez. Jesus fez um milagre lá dentro da realidade deles. Nós podemos orar. Nós podemos orar por essas pessoas na sua realidade, seja na sua vida profissional, na sua família, nos seus afazeres, no seu dia a dia. Nós precisamos ver a realidade dele e abençoar. Irmão, Jesus teve relacionamento com pessoas, andou com pessoas, conheceu a realidade de cada um deles. Isso é discipular. Pode passar, nós estamos terminando a nossa reflexão e queremos trazer apenas mais 2 telas. Pode falar. Precisamos de discípulos sobre os quais as pessoas possam dizer: poderoso em obras ou em palavras, diante de Deus e de todo o povo, profeta. Queridos, nós precisamos de discípulos que sejam um exemplo na vida de outros. Este é o grande segredo. Esta não é uma responsabilidade apenas de pastores e missionários, irmãos.
tudo aquilo que nós temos pregado para os irmãos, tudo aquilo que os irmãos estudam na escola bíblica dominical, tudo aquilo que os irmãos escutam de mensagem, eu pergunto para o irmão para onde vai. Ah, pastor, que mensagem maravilhosa, ótimo. E vai para onde? Ah, foi bênção, eu guardei no meu coração. Tá. E como que a gente ensina isso? Como que a gente ministra outras pessoas? Como que nós vamos usar tudo aquilo que temos aprendido para outras pessoas? Nós temos sido simplesmente receptores da mensagem e nós guardamos conosco e não compartilhamos com ninguém. Não produz fruto, não alcança outras pessoas. A visão de igreja multiplicadora é fazer com que todos os crentes no Senhor Jesus Cristo possam compartilhar com outras pessoas, especialmente seus discípulos, ensinando aquilo que você também tem aprendido. Mais uma tela para nós encerrarmos. Pode passar? Diz assim, nosso discípulo. O nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por mais da nossa vida. Queridos, eu quero terminar com essa frase nesta quarta-feira. Queridos, nós precisamos ter vidas que deem água na boca de outras pessoas. Nós precisamos ser, todos nós, irmãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, ter vida imitável. Todos nós precisamos influenciar outra vida. Enquanto nós não fizermos isso, Satanás está usando pessoas dele para influenciar muitas outras pessoas. Pessoas que de repente tiram a sua própria vida. São pessoas que têm influenciado pessoas e têm 1000 seguidores e tantos mais. O seu filho, alguém que você conhece, está sendo influenciado por essas pessoas de uma maneira negativa. Simplesmente pelo fato de você ser transformado, ser filho de Deus, ter o Espírito Santo no seu coração, você deve trazer boa influência. Que nós possamos compreender o segredo de como é de fato discipular e que nós não possamos abrir mão desse privilégio da vida cristã. Que Deus te abençoe, meu irmão. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrarmos, Senhor, sobre a essência da igreja multiplicadora. Fazer discípulos. A essência da palavra de Deus, fazer discípulos. A ordem que Jesus deixou para nós, fazer discípulos. Ó Pai, nos use para fazer discípulos. Esta é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.